Graças a Deus. Vamos lá? Gênesis capítulo 26. Em nome de Jesus, estamos na mesma terra do pastor Jaime de Amorim Campos. Estamos na campanha da fonte das águas vivas. Saber que Deus tem água viva para nós. Deus tem água viva para a nossa família. Amém? Nós vamos aqui aprender um pouco com Isaac a como encontrar a água viva. Pastor, o que significa água viva? Água viva é aquela solução que vem de Deus que o diabo não pode tirar. É tudo aquilo que vem do Altíssimo, que Deus coloca sobre a nossa vida, é aquilo que nos traz uma paz, nos traz uma alegria. O inimigo em situação alguma pode retirar do nosso meio. Amém? É aqui em Gênesis capítulo 26, começa assim dizendo que Isaac vai gerar por causa da fome. Versículo 1 que diz assim: e havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso, foi-se Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus em Gerar. Então, o que aconteceu aqui? O Isaac já tinha passado por uma situação de fome muito grande, na época do seu pai Abraão. Ele sabia que não era um período fácil. Só que aqui Isaac já estava sozinho, já não tinha um pai para tomar providência. Isso traz à nossa vida que tem hora que nós vamos ter que tomar decisões na nossa vida. Diante de um problema, a fome significa aquilo, uma dificuldade, significa um problema, significa uma situação que vai exigir de nós que a gente venha tomar uma posição. Amém? Só que o Isaac, pequeno momento, o Isaac se esqueceu de Deus. Isso acontece muito no nosso meio. Quando estamos enfrentando uma dificuldade na família, quando estamos enfrentando uma dificuldade no trabalho, uma dificuldade espiritual, uma perseguição, seja o que for, a nossa tendência é procurar ajuda em todos os lugares, menos no lugar alvo, no lugar certo que é Deus. E aí o que acontece? As coisas dão errado. A frustração chega. E muitas das vezes o que acontece? Nós não encontramos ajuda. Muitas vezes até buscamos, mas não encontramos quem nos ajude. Só que, olha como é importante, irmãos, você estar na presença de Deus. O Abraão era um homem de Deus, amém? Ele tinha uma aliança com Deus. E Deus faz um pacto com Abraão, dizendo: Abraão, você contigo e com toda a sua descendência. Está lá no capítulo 12 de Gênesis, quando o Abraão dá o sim para Deus. Então Deus se compromete a cuidar não só de Abraão naquele tempo, mas dos filhos de Abraão, dos netos de Abraão, bisnetos, até todas as gerações que existissem. Então, quando chega aqui no momento de fome, mesmo que o Isaac tomou uma atitude errada, Deus não se esqueceu da aliança dele. Ainda que o homem se esqueça, todavia Deus jamais se esquecerá. Amém? Pode um homem esquecer de todas as coisas, mas Deus não se esquece. Por isso que é importante nós hoje termos uma aliança firmada com Deus. Por quê? Porque quando vem a nossa geração futura, nós vamos ficar tranquilos, porque sabemos que Deus vai cuidar. Ainda que a pessoa não seja aquela pessoa mais compromissada, ainda não tem aquele entendimento formado, Deus vai olhar e vai se lembrar em misericórdia da aliança que tem conosco. Por isso que é tão importante, irmãos, nós hoje estarmos aqui na casa de Deus. Por isso que é importante a gente estar firmes com Deus. Ah, pastora, mas eu sozinho na minha casa. Glória a Deus por isso. Que tem pelo menos você da sua casa que tomou uma atitude de buscar Deus. E por causa dessa aliança que você faz com Deus, o amanhã já está garantido. Deus vai cuidar. E olha o que aconteceu aqui, ó. Versículo 2. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. 3. Peregrina nesta terra, e eu serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente
darei todas estas terras e confirmarei o juramento que tem jurado a Abraão. Olha só que coisa interessante. Por causa da vida que Abraão tinha com Deus, o Isaac foi abençoado. Deus aparece para Isaac e fala: você não precisa pedir ajuda em outro lugar, você tem a mim. O mesmo Deus que aparece para nós hoje, dizendo: ó, fica aqui nessa terra. Pastora, que terra é essa? É a terra da promessa, é a terra da palavra, é aquela palavra, aquela promessa que Deus te deu e falou: fica nela. Se Deus diz que é você e a sua casa, por que você está duvidando? Ah, pastor, porque lá em casa tem um beberrão, tem um cachaceiro, tem isso, tem aquilo. E daí? Isso vai mudar o caráter de Deus? Deus vai deixar de agir porque tem aquela pessoa que não quer compromisso com Ele? Mas Deus tem compromisso, irmãos, com a palavra. E se eu estou na palavra, o compromisso de Deus é comigo e com a minha casa. Diga bem? E assim, irmãos. Ah, pastor, mas aquela pessoa não quer nada com nada, mas você não quer com Deus? Você não está bem com Deus? Então confia. Peregrina na terra da promessa, ainda que seja um tempo de fome, ainda que seja um tempo difícil. Não saia da presença de Deus. Não precisa de ajuda de ninguém. Davi disse que a ajuda do homem para nós nada vale. Por quê? Porque tem coisa que é só Deus que resolve. Tem coisa que é só Jesus que resolve. Tem coisa que é só o Espírito Santo que resolve. Tem coisa que só estando na palavra que resolve. Amém? A fé, ela vem pelo ouvir, o ouvir de quem, igreja? Da palavra de Deus. A palavra vem aos meus ouvidos, desce ao coração e ela volta pela minha boca em formato de fé. Eu creio. Eu creio que é eu e a minha casa. Esteja do jeito que estiver. Não importa o tempo de fome que esteja. Eu vou crer, vou peregrinar na terra da promessa. Diga amém? Pula para o versículo 6 agora. E assim habitou Isaac em Gerar. Ou seja, ele perseverou em ficar onde Deus mandou ele ficar. Pois Isaac, você não precisa ir lá no Egito pedir ajuda. Você não precisa da ajuda de outra pessoa, só você confiar. Faça o que eu te disser, fique onde você está e você vai ser abençoado. O nosso maior erro é o quê? Sair da presença de Deus quando está enfrentando dificuldade. É totalmente errado. A gente tem que ficar. E Deus não vai sair dali, irmãos. E o nosso maior erro é achar que Deus não está vendo o que está acontecendo. Que Deus não está ali naquela situação. Pelo contrário, Ele disse: estarei contigo todos os dias. Não te deixarei, nem te desampararei. A gente precisa peregrinar, irmãos. Sabe o que é peregrinar? É andar, é passear. A gente precisa ficar na terra da promessa. Pode estar chovendo canivete lá fora, pode estar dando tudo errado. Se você estiver na palavra, Deus muda qualquer situação. Amém? Hoje eu estava vendo um vídeo de um rapaz falando muito mal das igrejas, falando do pregador tal. Aí eu fiquei só vendo até onde ele iria. Ah, não vá na igreja tal, porque lá você compra milagres. A outra igreja tal, igreja de demônio. A outra igreja é isso aqui. Aí falou da nossa. Aí eu, opa. Aí ele falou assim: não vai na igreja da graça, porque lá todo mundo se vende para contar falso testemunho. É lógico que eu não ia arrumar confusão na internet, né? Tem que ter sabedoria. Mas para que eu vou discutir com uma pessoa que nem experimentou do poder de Deus? Sendo que eu sei que eu experimentei o poder de Deus. Eu sei da onde Deus me tirou. Eu sei os livramentos que Deus me deu. Eu sei a cura que eu experimentei. Eu sei. Então não preciso ficar, batendo boca, tentando explicar. A minha vida com Deus já basta. A certeza de fé que eu tenho em Deus, pode todo mundo falar o que quiser. Eu estou firme e constante. Amém? Pastora, tem gente que se vende? Tem. A própria Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas só quem já passou pela fome sabe o valor do pão. Só quem já passou pela doença sabe como é gratificante receber a cura de Deus. Você vai ficar discutindo? Você vai ficar tentando provar isso, aquilo? Apenas viva na dependência de Deus, meu irmão. Eu estava vendo aquele rapaz lá com tanta ousadia. Se tiver 30 anos
que sabe mais do que todo mundo. Não existe esse negócio, né? Pessoas comprando ali testemunho, gente. Só quem já esteve doente e recebeu o livramento de Deus através da cura, sabe o que é milagre verdadeiro, que dinheiro nenhum compra. Se dinheiro pudesse comprar as coisas, não existia tanta gente arrebentada na vida. A pessoa não sabe nem o que fala. Mas você já experimentou. O Abraão tinha experimentado. Deus livrou Abraão da fome. E agora é a vez de Isaac lutar suas próprias batalhas, aprender a confiar em Deus como o pai dele confiou e sair daquele período difícil. Amém? Vamos para o versículo 12, aí mesmo no capítulo 26, tá? Então Isaac agora precisa caminhar com as próprias. Agora é a vez dele de viver os milagres. Irmãos, isso eu sempre falo. É igual quando você vê na TV um testemunho. Fulano foi curado, fulano foi liberto, a família de fulano se converteu. Aí você acha bonito, não acha? Ver aqueles milagres sendo contados. Aí você até conta para as pessoas: olha, eu vi no programa aquela pessoa que foi curada, aquela pessoa que foi liberta. Mas olha aqui para mim, você que me acompanha em casa também, já não está na hora de você contar os seus próprios milagres? Do que contar só os milagres dos outros? Está na hora de você chegar e falar: olha, minha casa está se convertendo. Pastor, eu quero isso, mas não acontece. Porque você precisa peregrinar, ficar aonde Deus está te mandando ficar. Tem gente que é muito inconstante na fé. Um dia crê, um dia não crê. Quando a corda aperta, a pessoa se desespera. Não, tem que ficar tranquilo. Se você confiar em Deus para cuidar da sua casa, o Abraão ficou tranquilo. Por quê? Porque Deus prometeu para ele: eu vou cuidar da sua descendência. Você acha que o Abraão ficou preocupado nas vésperas de morrer? E agora meu filho Isaac do coração vai ficar sozinho. E se acontecer fome nos anos dele? E aí? Abraão tinha tranquilidade, confiança. É o que eu sempre falo com meu marido, até brinco com vocês aqui. Uma coisa eu sei, que minhas filhas e meu filho jamais vão pedir pão na porta de ninguém. É uma certeza que eu tenho. Pastor, mas se o marido um dia ficar desempregado, que fique. Eu sei para onde Deus me tirou, aonde Ele me colocou e o que Ele me prometeu. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Isso mesmo acontece na cura, irmãos. E falando um pouquinho de cura aqui também. Se um dia você deu o seu testemunho dizendo que Deus havia te curado, por que você vai confessar que está doente? Fique com aquela palavra, irmãos. Deus não volta atrás, não. E por que você está voltando atrás? A gente precisa manter firme. Eu até falei isso com a minha mãe ontem. Eu falei: se um dia na igreja, na frente de muitas pessoas, eu dei o testemunho que o Senhor nos curou a ela e curou a mim, por que eu vou ficar procurando doença? Não tem lógica, irmãos. Não tem lógica. Para que eu vou na esquina ficar: ô gigante, vem cá me afrontar porque eu estou com tudo? Não vou ficar procurando problema. Mas se vier, vai encontrar a fé. Se vier, vai encontrar Deus. Essa certeza que você precisa ter. De parar de se preocupar com as coisas. Não se preocupeis com o dia de amanhã. Fica tranquilo, tem que aprender. Não é uma coisa que acontece do dia para a noite, ou da noite para o dia. Não é fácil. Mas se você todo dia praticar: o Senhor é meu pastor, ponto. Nada me faltará, ponto. Não tem ezinho não, tá? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não tem isso na Bíblia não. O Senhor é meu pastor, ponto. Nada me faltará, ponto. Final, né? É a certeza das coisas que se esperam. E aqui olha o que aconteceu no versículo 12. E diz assim: semeou Isaac naquela mesma terra. Olha que coisa interessante. Mas a terra não estava ruim, não estava seca, não estava cheia de fome. Mas ele jogou semente aonde? Na mesma terra. O que mudou lá? Nada. O cenário era o mesmo. Mas ele estava com
fé. Confiança e fé andam lado a lado. E semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano. Irmãos, a gente está na metade do ano. Já parou para pensar nisso? A gente já está na metade do ano, irmãos. Um dia desse a gente estava fazendo aí, planos para virar, preenchendo o projeto de vida. Você já está em junho, metade do ano. Você acha que precisa virar mais um ano para Deus te abençoar? Ah, mas quando chegar 2025 vai ser meu ano. E por que 2024 não pode ser? Ah, pastor, já passou muito tempo, mas a terra era a mesma, o ano era o mesmo. O que mudou aqui? O cenário não mudou em nada, mas a fé do Isaac mudou. Então tem coisas, irmãos, que vão depender da gente. Amém? Tem coisas que é Deus. Os impossíveis são para Deus, mas aquilo que é possível ao homem fazer, o homem deve fazer. A fé é possível aquele que crê. É a fé. Se você crê na palavra, é a palavra que vai te alimentar. A palavra é a sua semente. E ele diz aqui, semeou Isaac na mesma terra e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor abençoou. Que Deus pode fazer em um dia, irmãos, pode fazer uma semana, que Ele pode fazer um ano, pode fazer um dia. Deus é tudo tempo. O controle das coisas estão nas mãos. Agindo Deus, quem o impedirá? Quem é capaz de impedir Deus? Só a nossa incredulidade. Aí Deus não pode operar. Não porque Ele não tenha poder, mas porque eu não estou crendo. Então é necessário crer, é necessário obedecer e entender para viver o milagre. E aqui, 13. Engrandeceu-se o varão e ia se engrandecendo até que ele se tornou muito grande. Ele tinha possessão de ovelhas, de vacas, muita gente a serviço, de maneira que os filisteus o invejaram. Ah, pastor, eu vou começar as coisas a dar certo na minha vida, a inveja chegou lá e destruiu tudo. E por que você está deixando? A inveja é uma coisa boa. Ah, pastor, se chega ao ponto de alguém ter inveja da gente, irmãos, é porque a gente está no caminho certo. O que a gente precisa fazer? Andar mais com Deus. E quanto mais os filisteus invejavam Isaac, mais ele crescia. Não tinha esse negócio de seca pimenteira aqui. Não tinha esse negócio de olho grande. Quanto mais eles invejavam, mais ele crescia. E a gente precisa aprender isso. Quanto mais o inimigo usa as pessoas para nos invejar, mais na fé a gente tem que crescer. Para não dar bola para essas coisas. Se eu tenho um Deus que é maior que Deus, eu vou ficar com medo de inveja, de olho grande. Agora, essas coisas têm poder? Tem, se a gente crê nisso. A Bíblia diz: amou a maldição, que ela te sobrevém. Agora, se você detestou a maldição, ela vai se afastar de você. Ninguém pode tocar no ungido de Deus, a não ser que a pessoa permita. Não para com essas bobeiras, se você está com essas bobeiras espiritual aí. 15. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de... Então o inimigo quer causar o que na sua vida? Dificuldade. O inimigo quer colocar crise na sua vida. O inimigo quer colocar impossibilidade. Você vai lá, faz um negócio, o inimigo quer lá e desmanchar. Você faz uma oração aqui, irmãos. Escuta hoje falar agora. Você está fazendo uma oração aqui hoje. Deus, cura minha família. Aí você chega dentro da sua casa e encontra alguém doente. Aí você chega lá e fala: ai meu Deus do céu, eu estava lá orando. E chega em casa e encontro isso. Irmão, você está deixando que o inimigo entulhe o seu pulso. Você não orou? Deus é surdo? Não, ele já te ouviu. Você chega em casa, viu a situação diferente daquilo que você tratou com Deus? Meu Deus, em nome de Jesus, eu não aceito isso.
Eu tenho fé naquilo que eu já falei. Em nome de Jesus, isso não vai prosperar. Continua firme. 16. E disse também Abimeleque a Isaque: aparta-se de nós, porque muito mais poderoso te tem feito que nós. Então Isaque foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar. E habitou lá. Ou seja, ele decidiu sua vida. Não, eu vou ficar o pé aqui nessa cidade. Aqui eu vou crescer. Aqui eu vou ser abençoado. Meus filhos vão ser abençoados. Minha geração vai ser abençoada. Só que o inimigo quer isso? Não quer. Ele quer que a sua geração fique espalhada. Um no boteco, outro nas drogas, outro na prostituição, outro no desemprego, outro na doença. E olha aqui, 18. E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelo nome que chamaram seu pai. E cavaram, pois, ali os servos de Isaque naquele vale, e acharam o quê? Um poço de águas vivas. Qual é o segredo? Não pare, irmãos. O inimigo tentou dali, se apega com Deus. O inimigo está tapando o seu poço, querendo entulhar a sua fé. Meu Deus, eu não vou parar. Eu vou encontrar água viva. O inimigo nunca mais vai encher os meus poços. Nunca mais o inimigo vai botar porcaria na minha cabeça, no meu coração, na minha vida. E olha aqui, 20. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. E então cavaram outro poço, também porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Sítio. E partiu dali e cavou outro poço. Você vê que Isaque não desistia, né? O inimigo perturbando e ele firme, né? E partiu dali e cavou outro poço, e já não porfiaram sobre ele. Por isso chamou seu nome Reobote, e disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nessa terra. Amém? Olha só, não desista, o segredo é esse. Não desista da bênção de Deus na sua família, não desista dos seus filhos, da sua geração, do seu casamento. Não desista da salvação da sua família. Deixa o inimigo tentar. Ele pode até tentar. Agora, se ele vai conseguir, depende de você. Porque em Cristo você já é mais do que vencedor. Amém? Deus tem um compromisso com você, se você tiver um compromisso com a palavra dele. Se você crê que é você e sua casa, não tem fundo do poço, não tem lixo, não tem entulho, não tem nada que possa te impedir de receber a água viva de Deus. Amém? Quero orar por você pela sua casa agora. Curva a sua cabeça, feche os teus olhos. Meu Deus, a gente viu aqui um grande exemplo de entendimento que o Isaque não tinha. Quando ele desceu até o Egito para pedir ajuda, mas o Senhor se lembrou da aliança, do conserto, do compromisso, da promessa que o Senhor havia feito ao pai Abraão, dizendo que a semente dele seria bendita e que o Senhor abençoaria a geração dele. Abraão já tinha partido, morrido, mas ficou o descendente, o Isaque. O Isaque, meio sem entendimento, até foi ao inimigo para pedir ajuda, mas no meio do caminho o Senhor entrou com providência, dizendo: eu sou o Deus de teu pai Abraão, não precisa da ajuda de ninguém, eu serei contigo e com a tua geração. Isaque entendeu. Isaque ficou ali peregrinando na terra da promessa. E Deus falou para ele: fica aqui, não precisa sair do seu lugar. Porque a bênção de Deus é isso, meu irmão. Você não precisa correr atrás das bênçãos, as bênçãos que te alcançam quando você está na terra da promessa. Fique naquilo que Deus lhe prometeu.
Se Ele diz que os seus filhos são herança do Senhor, não se preocupe. Apenas creia que essa promessa vai se fazer valer na vida dos seus filhos. O Senhor diz que, agindo Ele, ninguém poderia impedir. Então não há força do inferno capaz de impedir o nosso Deus de operar. Deus não é fraco. Deus não é menino. Não é homem para se arrepender, filho de homem para voltar atrás, para mentir. Deus é fiel e verdadeiro. O Isaac talvez não conhecesse a promessa de Deus na vida do pai Abraão, mas Deus não se esqueceu. Deus aparece para ele falando: olha, eu vou cuidar de tudo. E os inimigos vieram, tentaram, perturbaram, mas ele encontrou águas vivas. E na caminhada ele só crescia. Ele era abençoado. E quanto mais o inimigo perturbava de colocar os entulhos sobre a vida dele, mais ele fazia para sair daquela situação. Oh meu Deus, a gente sabe que muitos entulhos o inimigo quer colocar sobre a nossa vida: medo, desespero, doenças, preocupações, ansiedades. Sabemos que muito o inimigo quer entulhar a nossa família através dos vícios, das perturbações, daquela mente que não muda, daquele coração que não se rende. Mas, Pai, nós estamos peregrinando na terra de uma promessa, chamada Palavra de Deus, que diz: crede no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e toda a tua casa. Meu Deus, essa é a terra que estamos peregrinando, porque queremos abrir a nossa boca, assim como Josué, na frente de tantos, e dizer: eu não sei que Deus você vai servir, porém eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Essa atitude que o Senhor espera dos seus filhos, que creiam, que tomem uma posição de serem chamados servos de Deus, de andar com o Senhor, a fim de chegar no fim dos seus dias, não se preocupar, pois o amanhã o Senhor estará cuidando. Meu Deus, e não há força de inveja, como a gente viu aqui na palavra. As perturbações. Imagina cavar um poço com tanta dificuldade e o inimigo joga a terra dentro. Que perturbação. Mas Isaac não desistiu, porque sabia que Deus era com ele. E no final, a palavra foi da boca do Isaac, dizendo: o Senhor nos alargou. Ou seja, a bênção do Senhor está conosco. Deus olhou por nós e nos abençoou. Meu irmão, Deus não vai deixar você passar fome. Deus vai te nutrir com palavras no teu coração, para que a tua fé não morra de fome. E quando você estiver com essa fé aprimorada, fortificada, você vai determinar sobre a sua família. E em nome de Jesus você vai encontrar poços de águas vivas lá dentro. O inimigo não vai entulhar mais os teus sonhos, não vai entulhar mais os desejos que você tem pela sua casa, de ver que as pessoas libertas, servindo ao Senhor. Não deixe nada abalar a sua perna, continue. Cave um poço, 2, 15, 20, 30 se necessário. A água viva vai chegar para você. Creia no Senhor Jesus Cristo. Ele está te salvando a sua casa também. Não se renda ao desespero para procurar ajuda em tantos outros lugares. Fica onde você está. Apenas creia que Deus é suficiente para fazer. E nada mais importa. Se você está com Cristo, meu irmão, nada mais importa. Você sabe que com segurança, com zelo, amor e misericórdia e fidelidade, Deus está cuidando da sua vida, está cuidando da sua casa também, em nome de Jesus. Por isso, meu Deus, eu amarro agora as forças do inferno. Meu Deus, eu amarro agora qualquer palavra, tentativa de praga lançada sobre a vida desta pessoa, sobre a família dela. Desfaça os laços que foram feitos no passado na feitiçaria. Os laços que foram feitos em pecado, em nome de Jesus, sejam desfeitos agora, para que essa pessoa possa andar livre, pois a tua palavra diz que o Senhor é que perfeitamente desembaraça todos os nossos caminhos, que sejam desembaraçados, atados os nós agora,
para que essa pessoa ande em liberdade e a casa dela também, meu Deus, para que a nossa cabeça esteja erguida diante do Senhor, não tendo do que nos envergonhar, pois o inimigo não nos fará pano algum, praga alguma chegará na nossa tenda. Nós determinamos assim a bênção que enriquece e não acrescenta dores sobre a vida desta pessoa. Pai, joga lá dentro da casa dela rios de águas vivas, em o nome do Senhor Jesus. Você diga amém, diga graças a Deus e vamos aplaudir Jesus, mas bem forte, para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida em o nome de Jesus.